Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui hoje para falar sobre a medicina tradicional indiana Ayurveda e nós vamos falar sobre os sabores. Você sabe quais são os sabores? Nunca nem pensou nisso, né? Que cada sabor tem um elemento. Olha só que interessante, da mesma forma que os nossos doshas, né? O nosso biotipo tem os elementos, também acontece isso com os alimentos. Cada tipo de sabor tem um elemento que atua. E é sobre isso que nós vamos então falar um pouquinho hoje. Mas antes de falar deles, eu gostaria que você curtisse aí o meu canal, se inscreva para quem ainda não se inscreveu. Se quiser, é muito bem-vindo compartilhar com outras pessoas, porque estar aqui compartilhando esse conhecimento, o objetivo único é que você tenha mais qualidade de vida, que você tenha mais sentido de vida, né? E observar que tudo que está aí ao nosso redor está ao nosso favor. Só que tem a hora certa e a forma certa de fazer isso, ok? Então, vamos falar dos 6 sabores. Vocês têm ideia de quais são? Primeiramente, a gente começa então com o salgado e o doce, o amargo e o ácido, o azedo, o adstringente e o picante. Aqui, ó, tá o salgado. Observa que o alimento salgado é água e fogo. Esses dois elementos faz o quê? Com pita e kapha. Vocês se lembram? Pita é o elemento fogo que predomina. Kapha é o elemento terra que predomina. Então, por isso que se você ingere mais daquilo que você já tem, ele vai aumentar. A mesma coisa vai acontecer em outros aqui que eu coloquei. Já para vata, como vata não tem nem água e nem fogo, ele vai cair. Lembra? Vata é ar e éter. Mas olha aqui no doce que interessante. O doce, como ele é terra e água, o que vai acontecer com kapha? Porque kapha é justamente isso, terra e água. Então vai acrescentar mais e aí aumenta. No caso de pita e vata que não tem esse elemento, a tendência é abaixar, ou seja, ajuda, né? Então é bem-vindo que ingira doce. No caso do amargo, o que acontece com vata? Sobe, né? Porque vai intensificar, porque olha, é ar e éter. Então, o vata já tem ar e éter. Aí ele vai comer mais disso, vai aumentar mais ainda. Então, aí acontece o desequilíbrio, se estiver associado aos períodos de estações, como eu já citei nos outros vídeos. No caso aqui de vata, período de frio e outono, né? Que é seco, vai elevar. E aí, se ele comer alimentos ainda com ar e éter, que são os alimentos amargos, vai aumentar mais ainda. Deixei aqui a salada de almeirão e o chocolate para representar o amargo. Lembrando que o chocolate é o cacau, não esses chocolates comuns que a gente ingere, que tem mais gordura e açúcar do que cacau, certo? Aqui o azedo, né, que é o ácido. Então, olha, o que acontece? Ele é terra e fogo. No elemento terra e fogo, no caso de pita e kapha, vai aumentar. Então, o ácido e o azedo, se kapha e pita já tiver nos períodos que isso altera, né? Como eu disse, pita é verão. Kapha é aquele período que fica abafado, frio, né? Meio frio e abafado e úmido. Então, esse período é que altera kapha, por conta do elemento terra e fogo. E para vata é excelente, então, os alimentos ácidos. No caso do adstringente, como eu disse, adstringente significa o quê? Tudo que você põe na boca e ele é seco, então ele tira todo o líquido da boca, por isso que amarra. Automaticamente, se a pessoa já tem menos líquido no corpo, que é o caso do vata, não é indicado os adstringentes por conta disso. Quem são eles? Eu deixei a banana aqui representando, mas é o feijão, a pera, a goiaba, a romã. Dentro das verduras e legumes também tem, é que agora não tá vindo na minha memória para falar para vocês. Aqui, na parte dos picantes, o que nós temos aqui? Então, ar e fogo. Para vata e pita é excelente. Para kapha, para vata e pita vai subir. E para kapha é ótimo porque ele vai abaixar. Por quê? Ar e fogo. Kapha não tem ar e fogo. Então, ele pode ingerir isso que vai deixar num bem-estar, né? Falando dos distúrbios, eu já citei, mas eu vou falar um pouco mais. Então, o que acontece? Kapha, principalmente,
Se ele já estiver com excesso de líquido e ele ingerir líquido ou ingerir alimentos pesados, o metabolismo dele vai ficar mais lento. Então ele fica o quê? Mais preguiçoso, mais sem vontade de fazer as coisas, fica muito sonolento, tem vontade de ficar dormindo o tempo todo. Então esse é o distúrbio de Kapha. A pele fica muito engordurada, cabelo, a língua, como eu disse no vídeo anterior, vai ficar esbranquiçada e vai ficar com aquele saburro, sabe? Parece que tem uma cola na língua. E isso todos são distúrbios de Kapha. No caso do Vata, vai ficar pele ressecada, olhos ressecados, saliva ressecada, o intestino não funciona direito, porque principalmente se ele ingerir os adstringentes, porque adstringente é elemento ar, então ele precisa ingerir alimentos pesados para que ele consiga ficar mais aterrado. E a disfunção dentro da parte emocional normalmente é indisposição, apatia, tristeza. Por isso que eu, como psicóloga, gosto desse assunto, porque ele equilibra esse todo. No caso do Pitta, como eu já citei nos anteriores, esquenta demais o corpo, então vai ter a irritabilidade, vai ter a raiva muito grande, a língua fica extremamente vermelha, o corpo às vezes tem alergia. No caso do Vata, eu não falei da língua, a língua fica toda rachada. Quando tiver excesso de rachado na língua, inclusive, significa que a pessoa está com o Vata desorganizado por muito tempo. E o Pitta vai ficar bem vermelho e com umas pintas mais avermelhadas ou escura. Então é assim que a gente identifica, ok? Então seria sobre isso que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Eu espero que a minha logística aqui tenha dado certo para passar esse assunto para vocês, que fique mais fácil de memorizar. E eu aguardo vocês no próximo vídeo. Nós vamos falar sobre as cores e os melhores momentos do dia para fazer as coisas, porque tem um relógio também dentro da Ayurveda, ok? Então um grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.